Olá, minhas amigas e seguidores. Estamos aqui de volta neste dia 7 de julho de 2025. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no novo canal, se inscreva, porque eu tenho um outro canal, que é o canal Levi Lafetá. Entretanto, o YouTube entendeu que eu deveria falar daquilo que eu sou realmente especializado, que é o falar sobre futebol. Sou um jornalista profissional e o YouTube deu exatamente a ideia de eu falar só sobre futebol. E qualquer dúvida com relação ao meu trabalho no futebol, aqui abaixo tem um link onde o senhor poderá constatar que eu não estou de paraquedas aqui no YouTube. E vamos falar o Fluminense, hein? Semifinalista, com um elenco, melhor dizendo, modesto. Foi considerado no início da competição como o azarão e no final deixou Botafogo, Flamengo e Palmeiras para trás. O que mostra mais uma vez aquilo que nós temos falado nos nossos vídeos: futebol 11 contra 11. Depende sim da disposição de cada jogador dentro de campo. Um jogador como o Arias, por exemplo, ele joga por dois. Joga por dois. Então, a disposição do Arias, ela é incrível em todos os jogos. Ele não escolhe adversário. E aí o que acontece? Com o entusiasmo do Fábio no gol aos 44 anos, com o Arias jogando, os outros jogadores resolveram também jogar, porque eles estão exatamente na vitrine do mundo. E quem sabe o campeonato mundial de clubes é a grande oportunidade para muitos do Fluminense, que tem realmente uma equipe modesta, mas uma equipe batalhadora. E mais ainda, não tem aquele momento de desrespeitar o adversário. Joga sério, muito sério. Mas aí, meus amigos, a outra novidade que está aí nas redes sociais, nos canais, nas televisões e nas emissoras de rádio, é exatamente a entrevista do Estevão pós-jogo contra o Chelsea. Um menino de 18 anos que jogou os 95 minutos dividido entre o seu clube Palmeiras e o futuro clube Chelsea. Fez um gol maravilhoso, que talvez seja considerado o gol do campeonato mundial de clubes. E aí, na sala de entrevistas, pós-jogo, um jornalista, eu acho que não sabe o que é um jogador sair de uma partida de futebol tão emocionante como foi a partida do Palmeiras, que perdeu por 2-1 para o Chelsea. Não sabe o emocional de um jogador. Um jogador, depois de uma partida eletrizante, ele até perde a fome, ele só quer beber água, perde o sono, de tanto esforço que faz durante a partida. E o caso do menino, 18 anos, Estevão, era bem diferente. Ele estava ali dividido. Na cabeça dele, ele não sabia se realmente jogava o futebol maravilhoso ou então se ficava
se escondendo, mas ele não. Ele jogou o futebol maravilhoso dele. Agora, a pergunta do jornalista, ela foi muito infeliz, mas muito infeliz. A pergunta de quem realmente não sabe o que é um pós-jogo de um treinador, de um jogador de futebol. Não sabe. A cabeça está a mil. E o Estevão simplesmente respondeu ao jornalista com uma pergunta: o que é que você faria? E o jornalista, o que falou, foi como se ele, Estevão, fosse um super-homem e que estivesse ali dentro de campo, vestindo as 11 camisas para resolver o problema sozinho do Palmeiras. E o que é que o menino, ainda, início de carreira, fez? Só fez sorrir. Sorrir porque ele realmente ficou sem saber o que responder. O que responder. E aí, meus amigos, minhas amigas, meus seguidores, a imprensa, aquela imprensa que só procura jogar pedra na vidraça, colocou o garoto numa situação muito chata, e que ele certamente vai responder quando estiver como titular do Chelsea. Vai responder com o seu futebol maravilhoso, vai responder também quando estiver sendo um dos titulares da seleção brasileira, que eu tenho certeza absoluta que o Ancelotti vai convocá-lo, porque ele é um gênio, e a imprensa, parte da imprensa, gosta mais de jogar pedra na vidraça, como eu falei, do que procurar analisar um garoto humilde, que há 2 anos atrás estava dependendo exatamente de uma oportunidade, e essa oportunidade saiu, e ele aproveitou. E o que é que um jornalista vai fazer uma pergunta tão forte para um jogador iniciante? E por que não convidou o goleiro? Hein? O goleiro do Palmeiras que falhou no segundo gol. Ele sim que deveria estar ali respondendo. Por que faltou reflexo? Por que faltou atenção? Uma atenção de segundos que tem que ter o goleiro. E perguntava ao goleiro, né? Por que você não viu do outro lado um senhor chamado Fábio, com 44 anos, que fez 2 defesas muito mais difíceis do que se ele tivesse evitado o segundo gol do Chelsea? É isso aí. Não vou citar nem o nome do goleiro do Palmeiras, porque é desagradável sentir que a imprensa desviou a falha do goleiro para cobrar de um menino de apenas 18 anos, que ainda tem muito que aprender para poder exibir o seu belo futebol. Aprender, que eu digo, é exatamente no futuro, que é lá na Europa, é lá na Inglaterra, e que ele vai simplesmente aprimorar mais os seus conhecimentos que Deus lhe deu. A imprensa não pode ser tão dura com um menino humilde que joga muita bola. Meus amigos, ficamos por aqui. Eu quero desejar ao Estevão toda a felicidade e que ele realmente siga o caminho do bem no futebol. Não siga exemplos de jogadores que fracassaram por causa de horas extras fora do futebol.
O senhor, a senhora, os meus seguidores sabem perfeitamente de quem eu estou citando. Eu quero simplesmente dizer que eu não estou aqui de paraquedas. E se você tem alguma dúvida com relação ao meu trabalho no futebol, aqui abaixo tem um link. E mais ainda, se inscreva, colabore. Nós temos aí o Pix. Eu ainda, porque estou num canal novo, ainda não estou ganhando nada do YouTube. Mas eu sou um jornalista profissional que gosto de fazer um bom trabalho e sempre respeitando você que está do outro lado da telinha. Quem sou eu? Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresa, general manager de futebol e bacharel em direito. Até a próxima! E vamos torcer pelo Brasil, torcendo pelo Fluminense. Até lá!